Bom, pronto, estamos gravando. Boa noite a todo mundo que está aqui, quem está chegando. A gente fez essa proposta de começar a conversar com arquitetos e urbanistas que já tenham defendido, né, portanto, seus trabalhos de conclusão de curso. É uma ideia que a gente está gestando desde o semestre anterior, com a primeira turma que a gente teve da disciplina do nono semestre, né, Fundamentos do TCC. Por questões de tempo, não rolou. Às vezes a gente não tem braço para fazer tudo o que a gente quer. E nesse semestre, que já está na metade, eu estou novamente à frente dessa disciplina, e aí temos pela primeira vez a oferta da disciplina TCC, que é no 10º semestre, e aí quem está à frente é a professora Regina, que está aqui. A gente tem conversado sobre o TCC, e aí estamos colocando para funcionar essa ideia, né, Pro? Eu consultei os nossos professores, arquitetos urbanistas do curso, para ver quem gostaria de apresentar seu próprio TCC, né, para a gente começar conosco, pratas da casa, por assim dizer, né? Então, a gente já tem definido hoje, portanto, dia 2, e a gente tem uma sessão definida com data na próxima semana, nesse mesmo horário, com a professora Jéssica Maiana. E a gente quer ainda fazer pelo menos mais 2 sessões esse semestre, mas aí depois de janeiro, certo? Aí com a professora Delânia e Regina, é isso, né? Certo. E aí a ideia é que a gente possa, ad infinitum, assim, fazendo essas sessões, trazendo conhecidos nossos ou desconhecidos, mas que a gente viu que tem um trabalho interessante e a gente pode chamar. Vocês podem nos dar dicas, vocês conhecem alguém que tem um trabalho interessante, né? A ideia é que a gente possa abordar diversos temas, né? Pluralizar, para que isso agregue a todos vocês com bagagem, assim, né? E vocês possam ver perspectivas, né, de distintos olhares de abordagens, distintas metodologias de trabalho, né, e que possam se inspirar, assim, né. Eu acho que isso, nesse momento, é sobretudo importante para a turma 2016, que não tem veteranos, né, então é uma tentativa nossa, assim, de dar um auxílio nesse sentido, tá? Então, estabelecemos eu e Jéssica para agora dezembro, e aí eu falei, vamos eu ou você primeiro, né? De repente vai você, porque eu já sou professor da disciplina e tal, coordenador do curso. Ela disse, não, vai você, porque eu falei, eu tenho tudo pronto, assim organizado, né? Não vou ter um trabalho para arrumar nada, nem buscar no baú esse TCC. E ela disse, não, como você é o professor, é justamente por isso que você tem que ser o primeiro. Tá? Então, estou aqui para falar sobre o meu TCC. É um trabalho que eu tenho um carinho imenso e ele reflete tudo que eu fiz depois. Toda a minha atuação no campo profissional tem a ver, de algum modo, com esse trabalho. Tá? A abordagem que eu faço do nosso campo disciplinar, o meu entendimento, né, de algum modo, às vezes não diretamente, mas passa por ele, passa por como eu passei a compreender a arquitetura e urbanismo. Tá? Ele tem um título que é Cenários Noturnos, Percepções do Acaso na Poética da Noite. É engraçado, esse trabalho tem 11 anos que foi defendido na Universidade Federal de Santa Catarina, e é no mínimo interessante assim a gente apresentar novamente o mesmo trabalho, né? Aqui não é uma defesa, né? Eu o defendi há 11 anos. Aí eu fiz uma primeira revisitação a ele em 2015, 16, quando eu escrevi um texto. Eu tentei sintetizar a experiência daquele trabalho, daquele 1 ano de trabalho, num texto, com uma atualização conceitual, digamos assim, com coisas que eu vinha lendo e vinha fazendo já depois do mestrado. Foi num evento da USP,
que chama-se ICHT. Eu não me recordo o nome completo agora, mas tem a ver com imaginário urbano, uma coisa assim, e cidades inteligentes, algo assim. E aí o trabalho foi publicado nos anais do evento. Então hoje é a segunda vez assim que eu olho para esse material e falo sobre ele, quer dizer, talvez a terceira, porque em 2019 eu falei rapidamente dele para a turma de tópicos em urbanismo, que é a nossa disciplina optativa, que o tema era modos de narrar a cidade, né? Então a gente tratava de narrativas urbanas e aí eu levei o trabalho lá para. Eu falei muito rapidamente. Então, alguns de vocês já viram alguma imagem, mas a grande maioria não. Tá? Então, assim, eu basicamente, eu não cronometrei, não testei o meu tempo de fala aqui. A ideia é que essa conversa não seja muito longa, para não ser muito cansativa, mas... Deixa eu abrir a imagem aqui. Mas que a gente possa conversar um pouco. Então, eu vou expor, né, a ideia é um pouco essa, assim, que tem um momento de exposição e que depois a gente possa conversar, né, tirar dúvidas sobre o trabalho, método, tema, objeto, objetivo, né? Dá para ver, né? Eu estou acompanhando, eu estou acompanhando vocês e o chat pelo celular, porque como eu estou projetando aqui na tela, fica só a imagem que eu estou projetando. Está com contato essa lâmpada querida. Mas tá bom, então vamos lá. Eu estava falando mais cedo com o Ezequiel perguntou se estava nervoso. Eu falei, rapaz, eu tipo tô porque eu quero que o trabalho seja... Eu quero não esquecer de falar nada e quero que seja interessante, assim, porque eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho. Então, vamos lá. Como vocês viram, a grande questão aqui é a noite. Então, assim, oh my God, como falar sobre a noite e por que a noite num trabalho de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo, né? Essa imagem aí, ela é de uma das orientações semanais que eu tinha com essa figura, que é o meu orientador querido, Alcimir José de Paris, esse mesmo nome dele, com Paris no final. Nós tínhamos conversas longuíssimas, assim, de 3 horas por semana. O Alcimir é arquiteto urbanista com doutorado em filosofia. Ele colocava a gente para pensar muito, né? Esse sou eu, um jovem de 25 anos, lá na faculdade, né, Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. O meu objetivo aqui, gente, é falar do processo, né? Eu entendo, não vou falar projeto, eu entendo de propostas de arquitetura e urbanismo, né? O nosso exercício propositivo, né? Acho que antes de fazer projeto a gente é propositivo, né? Eu acho que está no nosso DNA, digamos assim. E por que eu estou falando isso, meu Deus? Eu já esqueci, tá vendo? Calma aí. Eu já esqueci o que eu estava falando. Deu um branco. Não é aquele lance do TCC obrigatoriamente ser um projeto, não? Não. Bom, aí não é isso não. E aí estamos aí nesse processo e eu, esse jovem de 25 anos, acho que eu estava nessa parte aí. Depois eu lembro. Tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção a priori, assim. A gente... Acho que tem a ver com isso também, Thiago. Não era o que eu ia dizer, mas tem a ver com isso. A gente costuma entender o nosso campo como a nossa maior atividade como o projeto, né? Mas o projeto, ele é uma das nossas atribuições. E a gente vinha numa discussão de que se é inexorável que a gente tenha que fazer um projeto no TCC, e aí a gente pode parar para se perguntar o que essa sigla quer nos dizer, né? TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Em nenhum momento
pressupõe projeto, no título, vamos começar por aí, tá? Projeto nos moldes tradicionais, que é uma coisa que a gente faz durante a faculdade inteira, né, numa das disciplinas de projeto, de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, quando tem, né? E aí eu me lembro que eu cheguei a começar o TCC com um professor que uma das primeiras coisas que ele me perguntou era o meu tema e o meu terreno, onde eu queria trabalhar. Aí eu, ops, não é por aí. Eu não quero ter um terreno a priori porque eu quero me aprofundar em algum tema. Eu não quero começar por um terreno. Eu acho que tem coisas não mais importantes, mas tem coisas que eu quero pensar antes de ter um terreno. Então, comecei daí. Então, eu troquei de orientador logo nas primeiras semanas. E o Alcimir, esse cara que está aí, ele tinha sido meu professor do último projeto da faculdade no 8º semestre. E o Alcimir ele tem uma abordagem muito sensível da cidade, né? Muito preocupado com a alteridade, com o outro, quem está habitando, né? Seja a cidade, seja para quem a gente está pensando o espaço. E ele tem ele já vinha orientando uns TCCs meio fora da caixa, vamos chamar assim. E lá na UFSC, no nosso curso, a gente tem uma liberdade de expressão, uma liberdade criativa muito grande, assim, né? Apesar de ser um curso que está vinculado ao centro tecnológico, portanto, junto às engenharias, portanto, algo mais ou menos parecido como é aqui no IFBA, né? Que é uma verticalização do curso de edificações. No entanto, nós somos ciências sociais aplicadas e eu amo isso e gosto sempre de deixar isso muito claro. Então a gente começou assim esse TCC pensando numa produção sensível de cidade, numa abordagem sensível, né? E a gente se perguntava o tempo todo, né? O que é arquitetura? Não arquitetura e urbanismo, mas o que é arquitetura? Porque lá no nosso vocabulário, urbanismo, ninguém toca, e é por isso que eu pego muito no pé de vocês aqui do curso quanto a isso, né? A nossa formação é em arquitetura e urbanismo, não é só arquitetura. Eu acho que isso é muito importante. E depois da graduação que eu vim perceber isso, né? Quais as possibilidades de um TCC em arquitetura e urbanismo? Qual a natureza do trabalho que eu pretendo fazer? O que se pensa que é ou que pode ser um TCC em arquitetura e urbanismo? Essas são perguntas preliminares, né? O que esse senso comum, o que se espera, essas pessoas, vamos dizer, esse senso comum, né, no geral, pessoas de fora do campo, que não somos nós aqui, de outras áreas, pessoas, né, nosso pai, nossa mãe, o que essas pessoas, ou até nós mesmos, mas estou falando aqui de senso comum, espera que seja um produto de TCC, certo? Então, a gente veio se perguntando e, para mim, eu sempre tive comigo que, assim, arquitetura e poesia. Eu tive ali na bobagem na minha vida muito cedo, na faculdade, e isso mudou muito, assim, acho que o rumo do meu percurso. E, para mim, o que ela faz é poesia, né? Então, se você me perguntar o que é arquitetura, eu vou responder a poesia. Não tem outra, né? É aquele negócio que a gente sente assim vibrando, né? E aí o Alcimir, ele muito provocador, ele me perguntava assim, né? E é isso que eu tento pegar com os meus orientandos também. Eu estou orientando o TCC pela primeira vez agora, a Franciele e o Ezequiel. Eu acho que essas perguntas preliminares elas são sempre bem-vindas, assim. E o Alcimir, ele me perguntava o que me caracterizava enquanto pessoa, sei lá, enquanto arquiteto urbanista, e quais trabalhos dentro do curso e fora do curso eu tinha feito que eu tinha gostado de fazer. E aí eu mencionei dois trabalhos. Esse aí é uma foto de uma intervenção de poesia, né? Isso é lá na FAUP, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que eu tinha feito um intercâmbio lá em 2007, 2008. E eu escrevia muita poesia naquela época,
eu não tenho mais feito isso, infelizmente, mas a FAUP é uma escola incrível, e é de fato uma escola porque eles têm um método muito claro de projeto, né? Mas, de algum modo, eu sentia que não tínhamos lá uma liberdade projetual, e o próprio comportamento no espaço da faculdade nosso era diferente de onde eu vinha, né? Eu achava tudo muito cinza. Então, eu simplesmente cheguei lá com essas transparências que eu imprimi de poesias e coloquei lá tem um pano de vidro imenso lá e não pedi permissão para ninguém. Lá tudo você tem que pedir permissão, assim. Né? Enquanto aqui no Brasil, nos nossos lugares, aqui no IFBA é bem chato para isso também, porque tudo tem que pedir permissão para colar qualquer cartaz, mas de onde eu vinha, não. A gente simplesmente colava qualquer coisa, né? Então eu tinha muito esse negócio da intervenção, né, espacial, assim, e aí eu fiz isso, durou uma semana, e assim que eu voltei, eu passei a morar no centro de Floripa, eu não morava antes, e aí eu já estava assim, na segunda metade do curso, eu resolvi juntar um grupo de poemas, né, e aí ia para os bares, assim, não estão todo dia, claro, né, mas tomava uma cerveja com os amigos, então normalmente era de noite, né, uma noite cronológica, vamos dizer assim, escuro lá fora, né, e aí eu fiz esse compilado, não tem nenhum ISBN, né, uma produção marginal. Eu fiz 20 exemplares e eu distribuí. Eu tinha feito isso com outros livros também, 4 livrinhos, esse é o último, por acaso. E aí eu distribuía para os meus amigos. Assim. E aí esse livrinho, eu via que ali tinha alguma coisa pulsando, tinha um tema ali dentro, né, no qual eu estava envolvido de algum modo. Então, assim, tinha um gosto meu pela fotografia, pela poesia, e tinha uma experiência noturna. A palavra noturna é muito relacionada a uma noite cronológica, que é como eu entendia um pouco essa noite, né? Tinha essa noite cronológica, mas tinha também uma noite quase como um estado de espírito, como uma noite que não necessariamente está dentro daquele ciclo circadiano, né? Bom, o sol se pôs, e temos noite agora. Não, a gente também pode ter um sentimento de noite atemporal, digamos assim. Isso eu já entendia naquele momento. E aí essa noite ela foi ganhando corpo, esse tema, né, essa potência, e suscitando, assim, alguns mistérios. Nem era uma palavra que eu usava, eu passei a usar depois isso no meu doutorado, que é um trabalho que está em curso ainda, certo? E aí, assim, nas nossas orientações, as nossas conversas, eu anotava muita coisa. Hoje até a gente poderia gravar, né? Mas eu anotava muita coisa. Isso era 2009. E o Alcimir, ele pedia para que a gente planejasse ou espacializasse as nossas conversas num rolo. Aqui vocês chamam de papel metro, papel pardo, né? Então eu andava para cima e para baixo com um rolo gigante. Eu tinha uma moto na época, botava embaixo do braço, dava aquele rolo. E ali eu colocava tudo o que a gente ia conversando, imagens, textos, né? A ideia um pouco era o seguinte: como é que a gente apresenta, eu não sei como é agora, como é que a gente apresentava a TCC lá? Tinha uma norma assim, interna que dizia que os nossos trabalhos eles tinham que ser apresentados entre 8 ou 12 pranchas de tamanho A1, eu acho, se eu não estou enganado. E aí, bom, pranchas são independentes, né? A rigor. Só que no fim das contas, todo mundo colava uma prancha do lado da outra, e no fim das contas, todo mundo começou a entender que a gente tinha uma grande área, né, dividida por conta até da boca da impressora, que imprimia aquilo, limitada, né, mas a gente tinha uma grande área, e bom, a gente podia fazer uma diagramação dos nossos trabalhos muito livre, considerando aquela área imensa, né. E aí o rolo veio um pouco na ideia o Alcimir pedia esse rolo para todos os orientandos, né? Então era como um método dele também, né? De encarar o TCC.
Era como se a gente já pudesse rascunhar ou esboçar ou pensar a diagramação, que normalmente é final, a posteriori, já desde o início, certo? Então a ideia era um pouco essa. Aí, eu não vou mostrar, mas aqui é um vídeo. Por que eu trouxe isso aqui? Eu estou falando, apresentando um processo. Tá? O meu objetivo aqui não é mostrar produto final somente e falar sobre ele. Eu quero contar a história, porque é assim que eu entendo que é legal fazer. Né? Sobretudo o TCC, que é um lugar dentro do curso pelo qual eu tenho muito carinho. Então, rolou um seminário. A gente tinha um seminário interno lá para apresentar para o coordenador. A gente não tinha a figura do professor da disciplina como a gente tem aqui. Aliás, a gente está tentando entender qual é o nosso papel nessas disciplinas, né? Porque elas existem na nossa matriz. E tem sido bom, né? Assim, pelo que eu tenho ouvido, né? A gente se encontra semanalmente aqui, mas lá a gente tinha um coordenador que organizava as bancas e tal, e organizava um seminário ali para a gente apresentar. E aí, imagina, eu comecei o trabalho em fevereiro, março, né? Era um semestre regular, que foi até a final do ano. E aí, logo em abril, eu fui ver a data desse vídeo. O que aconteceu? Esse seminário aconteceu em abril, bem no comecinho do trabalho. E o vídeo, é uma videoarte, foi a minha apresentação. Eu não levei slide, não levei texto, assim, nada, assim. Esse vídeo são cenas lá do centro de Floripa à noite, e tem alguns questionamentos, tem algum texto, tá? Aí eu levei isso. Esse era o meu produto, vamos dizer assim, do seminário, tá? Eu estou dizendo isso porque os meninos têm semana que vem já seminário comigo. E não se exigia nenhum formato, tá, para esse seminário. Continuando. Então, eu tinha essa experiência, eu vou chamar assim, no centro da cidade, ali no centro de Floripa, de noite, e aquilo estava em mim. E a ideia é que a gente fosse a campo, né, assim, ali fazendo uma leitura daquele lugar, tentando compreender o que me motivava, o que era essa noite, o que eu via. Eu não tinha uma metodologia de trabalho explícita. Hoje eu sei que tinha, porque o orientador tinha uma metodologia, mas isso não era, né, não estava num papel, né? Mas é como a gente conduz o trabalho. Eu falei sobre isso hoje com os meninos na aula até. Mas a gente não sabia a priori onde é que a gente ia chegar. Não se queria saber também, porque o processo era um pouco esse. Mas, e aí nesse método, como eu tinha poesia muito forte em mim, eu fazia essa leitura do lugar, das ruas, das edificações, das pessoas, né, naquela temporalidade. Eu fazia uma apreensão, uma leitura daquilo através de poema. Então eu escrevia muita coisa e voltava para casa, né? E a ideia é que essas palavras elas fossem se espacializando, que eu pudesse espacializar o que eu tinha escrito, criando cenas, né? Talvez, e o título, o meu orientador sempre falava, que o título não deve ser esse, deve ser tipo assim, cenas noturnas, né? Menos que cenários. Até porque hoje, e eu não tinha estudado isso à época, mas a gente tem a palavra cenário no campo do urbanismo, ela é muito relacionada a um espetáculo urbano que não é um processo urbano muito legal, pelo contrário, né? Mas os meus cenários aí não sabia disso, então não tem nenhuma relação, tá? Aliás, o meu professor, imagina, um doutor, sabe muita coisa, leu muita coisa, mas ele não fazia nenhuma questão de passar a bibliografia para mim, porque ele queria que tudo viesse a partir de mim. Então era um trabalho meu, só eu podia fazer. Né? Então, o que é noite? O que é noite para mim? Não era recorrendo a nenhuma bibliografia. Né? Então, a ideia era assim, tridimensionalizar essa noite. Tá? Então, era mais ou menos isso. Chegou um determinado momento também que uma das perguntas que o Alcimir me fez foi me traz se você fosse sintetizar essa coisa de que você vai para o centro da cidade à noite, né, e isso te move,
como é que você sintetizaria em uma imagem? E aí eu trouxe essa imagem porque eu tinha um apego quase ao que eu depois passei a chamar de estética das ruínas, né? A gente tem um centro histórico, um centro antigo, para quem conhece ali, não é muito particular, ele é muito parecido com os centros das cidades mais antigas, de colonização açoriana, nesse caso, né? Mas tem todos os casarios ali, muitas cascas urbanas, né? Então só as paredes, ou só as fachadas frontais, e dentro muito oco. Então isso eu tinha alguma coisa ali que eu não sabia o que era. Eu pensava, poxa, eu vou escolher um desses terrenos, eu vou pensar um programa arquitetônico para cá, eu vou dar um novo uso, vou restaurar, e tal, 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 tal. Então isso passava pela minha cabeça, mas não foi o que eu fiz, né? Então tinha uma estética da ruína e uma coisa de sujeira, né? Uma coisa assim de um sentimento de abandono, alguma coisa assim. E aí foi essa imagem que eu trouxe para ele. E aí, um pouquinho depois, ele me perguntou se eu podia pensar numa imagem conceitual da noite. Então, o que eu fiz? E aí eu estou explicando aqui, né? O diferente é porque aqui eu estou explicando. Vocês não conseguem fazer uma leitura por si sem a minha voz, porque eu estou explicando o trabalho. É diferente do dia do trabalho exposto lá na defesa. É outra experiência, porque aquilo eu vou falar depois no final, de como é que esse trabalho se tornou um produto. Então, tinha essa coisa das cenas, esses sentimentos, né, da noite, que eu traduzia em palavras, que eu tentava espacializar, tudo ainda muito no começo, nesse momento, e me deu a ideia de entender que é quase como uma metáfora, né? Mas que essa noite estivesse aí dentro dessa caixa, né? A cidade de Floripa aí, querendo entrar, Vinícius. E ali dentro tem uma série de cenas, e eu vejo isso numa caixa de sapato com 2 monóculos. Né? Aí eu levei isso como uma imagem conceitual da noite. Era quase como um protótipo, certo? E aí, pensando nessas cenas, já esboçando alguns ensaios espaciais com maquete 3D física, trabalhei muito com maquete física e fotomontagem no Photoshop mesmo, mas e aí bom, eu tinha aí chegou o momento da pré-banca, novembro de 2009. O nosso semestre lá acabou em dezembro e vejam que interessante. A defesa ficou para a primeira semana do semestre seguinte, portanto, em março. Então, não só nós ganhamos ali 2, 3 meses de trabalho, o que para quem está em TCC é assim a glória, né? Como fazer a semana de bancas da escola. Na primeira semana, então não tem aula, mas todo mundo está lá, inclusive os calouros ingressantes, né? É um momento importantíssimo de formação, que todo mundo conhece a produção da escola. Isso é lindo demais, né? Então, eu me lembro que na minha banca a sala estava lotada de um monte de gente que eu nunca tinha visto, assim, porque tinha um monte de calouro lá, que não estava entendendo nada do que estava se passando ali, né? Mas já chega assim numa banca. E bom, aí o que acontece? Eu vou fechar aqui para mostrar a vocês muito rapidamente. Eu já acho que eu já estou falando há bastante tempo. Meu Deus. Tá legal, gente? Senão eu acelero aqui. Que tipo assim, não tá nem na metade ainda e eu queria falar pouco. Tá tranquilo, ó. Você pode continuar. Por mim, pode continuar aí no seu tempo. Tá perfeito. Então tá bom. Obrigado, Fran, Jéssica, Gal, Luíse, tá bom. Aí, aqui é bem rapidinho mesmo. Eu quero mostrar a vocês um PDF do que eu levei para a pré-banca, tá? E aí isso pode interessar, em particular, aos nossos queridos formandos. Né? Deixa eu ver uma janela.
Ô, internet boa, fique assim, Glória. É um PDF, tá? Eu vou passar bem rápido, porque eu não quero me deter nas imagens, tá bom? É um PDF com epígrafe, com perguntas, com respostas, né? Com uma experiência urbana, com trabalhos que eu tinha feito, com o que me levou ao tema da noite, né? Entre o Van Gogh aí na noite, muito louco, essa imagem da sujeira que eu falei para vocês, né? Alguma coisa de conceito, mais de filosofia, o Van Gogh de novo pensando ah, ebriedade, né? Alguma coisa assim de algum sentimento de noite também. Eu me lembro que o Alcimir me passou uma referência de um filme muito legal, que é o filme que isso me tirou do lugar, assim, que é um filme chamado Inverno de Sangue em Veneza, é um filme de 72, e, e aí a gente começa a entender o que é uma narrativa, né? Tudo que a gente faz em termos, tudo que a gente faz, qualquer livro, qualquer filme, em termos artísticos, assim, né? A gente edita e a gente constrói a história como a gente quer, a gente quanto diretor, né? Então, eu não tinha conhecido Veneza nessa época, mas o meu orientador tinha feito o doutorado em Veneza, e aí a gente tem Veneza nesse filme. E aí ele me falou muito desse filme, e ele disse, olha, o filme retrata uma cidade que não é Veneza. Tipo, não é Veneza a turística, é a Veneza que o diretor quer que seja. Porque tem um roteiro por trás, tem os personagens, tem um enredo. Então, essa sequência de cenas está falando de uma cidade, mas que não é aquela cidade. Né? Então, a gente quase está aí nas Cidades Invisíveis do Calvino. Né? Assim, a gente começa a imaginar e entender que em todas as nossas cidades a gente tem uma pluralidade de cidades. Tá? E é isso tudo no meio da noite, tá? Imagina. Aí Canaleto, algumas fotos de Floripa, e eu tentando entender onde eu estava, o que eu estava fazendo, tá? Alguma coisa de maquete, de ensaio, certo? Não quero me deter porque não é o foco, tá? E o que mais daqui que eu queria mostrar? Acho que é isso, tá? E aí eu me lembro que essa caixa dos monóculos, ela foi para a pré-banca e a banca me disse, por que você não se utiliza disso para pensar o seu TCC? Assim, tipo, se pega essa ideia e leva adiante e faz uma coisa em um para um disso, né? E aí eu fiquei assim, oh my God. Vamos voltar para as fotos, tá? Então, assim, essas cenas que eu passei a pensar eram cenas como eu falei ali, né, alguns sentimentos que eu identificava, né, boemia, ebriedade, alguma coisa de espreita, né, as paredes que ficam observando a gente. Isso é muito lírico, né, cada um tem a sua interpretação aí, né, ou vai sentir de alguma maneira, né. A ideia de que à noite a gente está sendo vigiado, tem espaços perdidos, né, tem aquele choro que a gente ouve, mas a gente não vê, né, tem o claro e o escuro, tem os escapes, os esconderijos, né, e tudo isso é experiência urbana, né? Uma noite que nos permite entrar num outro lugar, né? Ela nos abriga às vezes ou nos desabriga, né? É... E aí eu comecei a nessa altura passou um pouquinho para a banca, né? Eu já tinha aí é quando a gente começa a brigar com o orientador, porque chegou um determinado momento que, sei lá, era novembro, dezembro, brigar entre aspas, né? A gente não briga com o orientador. Mas os ensaios já estavam ali, as imagens, né? E ele dizia: o trabalho está pronto. E eu não via aquilo pronto nunca, né? Na cabeça dele que estava pronto. Né? Não, o trabalho está pronto, agora a gente começa a pensar como é que a gente vai comunicar isso. Né? Então, os últimos 3 meses não foi para finalizar nenhum projeto ou fazer o render de nada. Né?
foi para pensar como é que eu vou apresentar, como é que vão ser as minhas pranchas. Então eu fiquei tipo 3 meses pensando como é que eu ia diagramar o meu conteúdo do trabalho, porque daí a essa altura eu já tinha um conteúdo que eu dizia que estava pronto e eu não concordava, mas as orientações foram em função dessa comunicação que ele falava, né? Como é que a gente vai comunicar o trabalho. Peraí. Então eu comecei eu trabalhava no CorelDRAW, que é um software bem burro, porque ele é o que eu sabia, é o que eu sei mexer até hoje. Eu ainda não cheguei no Illustrator, nem no InDesign, mas era o que eu sabia fazer. E é burro, eu digo, porque ele pesa muitos arquivos, ele trava, às vezes fecha e seu trabalho é perdido, abre uma página em branco, é bem desesperador. Mas deu tudo certo. Então eu comecei a diagramar e comecei a pensar essa caixa em 1 para 1, que pudesse ter nas suas faces as minhas pranchas, o meu conteúdo do trabalho, e como é que essa caixa ela pode ser visitada. A gente passou a entender esse trabalho como uma grande instalação, né? Então a gente teria uma instalação lá e a experiência seria exatamente tentar entrar não na noite, mas na noite que eu conseguir abordar e trazer para o TCC, né? Então esse é um protótipo em 1 para 10, tá? Do que depois viria a ser a minha 1 para 1. Tá? Daí eu já estou contando o spoiler aqui. Então eu ia recortando, eu ia pensando a diagramação, a disposição de tudo. Texto, imagem, título do trabalho, onde eu ia colocar as referências, né? Ali era isopor. Aqui ela já está num papel mais durinho, ela já tem uma estrutura, né, de uma madeirinha mais simples. Tem a ideia de suspender, né, que pudesse ser atirantado. Então as pessoas podem entrar aí, mas como é que entra? Qual é a altura dessa caixa? Essas luzes em cima querem dizer o quê? Fui no marceneiro para mandar fazer isso. Não, esse aqui eu acho que até comprei pronto, o marceneiro entrou depois. Tinha um switch aqui, como é que chama? Um interruptor para a gente ligar essas lâmpadas. E aí eu ia estudando, né? Aí nessa altura a minha diagramação, o meu conteúdo já estava todo espacializado, né? A minha noite já estava toda espacializada nas 8 faces, né? Desse trabalho. E as minhas cenas estão todas aí, os meus sentimentos estão todos aí. O meu foco que hoje não é, e não foi o meu foco na defesa do trabalho, falar sentimento por sentimento o que eu queria com cada cena. Porque para mim isso era secundário. O que importava para mim era a experiência da caixa. Tanto que eu tinha 30 minutos para falar, eu falei em 20, porque eu destinei 10 minutos da minha fala para que os presentes pudessem se levantar e dar uma olhada na instalação, né? Eu não queria eu não queria falar a experiência que a pessoa ia ter, né? Então eu estou passando rapidinho mesmo, tá? Que é a maquetinha 1 para 10. Essa é a diagramação final que foi para a plotagem. Aqui eu vou dar alguns zooms, tá? Então imaginem, a gente tem ali a caixa com 8 faces, mais uma nona face, digamos assim, que não é da caixa, mas a gente tem alguma coisa no piso, tá? Minha mãe, maravilhosa. Oi, mãe. Mãe, estás aí? Minha mãe foi. Meus pais não são de Floripa. A gente é de Blumenau, que é uma cidade próxima. Minha mãe foi com minha madrinha lá assistindo a defesa. Então, mãe, eu estou mostrando tudo que você já sabe, tá? E estamos sendo filmados. Então, bom, aqui. Então, isso aqui, eu vou falar para vocês as dimensões desses. Vocês conhecem aquele papel, aquele material que é o foam, que é tipo uma bandejinha de isopor, é um sanduichinho. É uma bandejinha de isopor, uma folha de bandejinha de isopor, e nas duas faces tem um papel triplex, que é mais durinho, né? A gente faz muito maquete com isso. E é foam o nome do material. E, cadê?
Eu quero ver as dimensões disso, porque nesse artigo que eu escrevi aqui, eu resgatei essa informação. A instalação foi composta por uma estrutura em madeira de 100 por... Nossa, 1 metro por 1,66 e 2. Vamos lá, altura, largura, profundidade. Altura, 1 metro de parede por 2 por 1,66. Então, era um retângulo elevado a 1,10 do chão. Então, assim, a pessoa tinha que se curvar para entrar, claro. Aí, assim, eu vou começar por essa face aqui. Também não quero me deter muito, tá? Então, a gente tinha esses painéis. E toda a diagramação foi impressa num adesivo, né? Então, aqui é adesivo, não é 100% de cada face que é adesivada, né? Pontualmente. Né? E essa diagramação, ela faz algum sentido para mim, pelo menos. Né? Eu fazia na época, eu colocava todas as informações ali. Então, assim, tem a epígrafe, né? Tem um processo de trabalho, que é o que eu estou mostrando para vocês. A imagem conceitual da noite, uma discussão sobre a representação de TCC, né? Os testes aqui da caixa. Eu tinha feito um modelinho no SketchUp da caixa, né? Em maquete física também, né? Uma discussão sobre o que é um conteúdo do trabalho, como é que ele é comunicado, né? O que é o TCC para mim, o que é a razão de ser dessa noite para mim, né? Aqui são fotos que eu vou mostrar em seguida, que é eu fazendo a instalação. Porque isso é muito legal, né? É o autor do trabalho com a mão na massa, o tempo todo, né? E é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, aí os ensaios começam a aparecer, né? Com as poesias, né, que deram origem a todas essas imagens. Numa das faces eu tinha um grande buraco, um recorte, e tinha um tecido, tipo um voal, assim. E uma das minhas cenas, dos meus ensaios, era uma videoarte. Não aquela que eu mostrei no seminário, mas uma outra. E aí ela era projetada nessa instalação. Então aqui temos as faces, e aqui é tipo a boneca do negócio, né? As faces externas, as faces internas. Eu tinha alguns nichos, digamos assim, também alguns recortes, por exemplo, aqui, ó, onde eu colocava as maquetes físicas que eu tinha feito. E tudo, gente, aqui é de modo ensaístico, né? Não pretendia ter razão sobre nada, falar verdades absolutas, nada disso, né? Uma discussão sobre espaço, sobre tempo. Aqui outra parte do vídeo. Então, como aqui a boneca está vazado, então isso aqui foi impresso na hora de cortar o adesivo, né? Cortava esse buraco, cortava o foam para poder colocar as maquetes. Tá? Espaço para o monóculo veio para cá também. Eu tinha um monóculo, eu acho. Tá? Então, deixa eu sair daqui. Essa é o ensaio de baixo, que na verdade ele meio que mapeia aonde eu pensei essas cenas, né? É o centro de Floripa, aqui é a Praça 15, para quem conhece. Sei que os meninos da 2016 conhecem lá. Aqui está a igreja matriz, né? Então tudo estava ali meio que pelo centro, né? Se é que eu queria, eu não tinha um terreno, eu não tinha pretensão de trabalhar com nada muito palpável, né? Porque a gente está aqui num campo do imaginário e da utopia quase. Mas de algum modo, como a minha experiência vinha de uma realidade geográfica, né? Um território conhecido, eu tentei situar um pouco isso aí. Tá? Então aqui estou eu. Agora é um monte de fotos, tá, gente? Eu espero finalizar em uns 10 minutinhos, máximo. Aqui é eu, jovem e magro. Para quem me viu ontem, botei no Instagram uma foto dessa época. Aí eu chamei o marceneiro fez a estrutura toda, né? Então, isso é
mão na massa, lá na faculdade, pintando. A minha amiga, que vai aparecer depois, eu acho. A gente trabalhou muito junto, eu falei dessa experiência hoje na aula, né? De como é importante quem está em TCC conversar com um colega que está fazendo em TCC, para a gente não ficar sozinho, né? Aqui esse material chegou da gráfica, eu cortei tudo, né? É um trabalho que a gente gosta de fazer, então assim, não tinha outra possibilidade que não eu próprio cortar, porque eu queria cortar, eu queria fazer, era o meu trabalho, né? E tudo isso faz parte do processo. Aqui é aquelas faces que eu mostrei para vocês, impresso em casa, né, numa 4, tudo colado com fita crepe, para eu, na hora de grudar os adesivos no... saber a posição direitinho, né, era referência. Não fui eu que grudei os adesivos, bem pontuado, porque eram adesivos grandes, e aí eu pedi para o pessoal da gráfica que tinha experiência nisso, para poder colar e eu não fazer bolha, aquela coisa, né. Os pequenininhos eu colava, as letrinhas. Né? Casulo, abandono, labirinto, cidade túnel, ebriedade, andar pela noite, vigia, passos perdidos. E é esse processo delicioso que só a gente sabe a delícia que é. Né? Ninguém tinha celular, smartphone na época, então era câmera digital de bolso mesmo. Né? Esse é o meu amigo querido, Elon, que me ajudou, a gente estagiava junto, ele é meu veterano. Ele me ajudou a içar os cabos de aço, colocar os cabos de aço aqui. Aqui é no prédio lá da faculdade, é a parte, o último pavimento que tem um mezanino, então por isso que a cobertura é inclinada assim. E por a estrutura ser metálica desse jeito, eu achei um bom lugar de ajustar esses cabos. Aí, ó, montando, né, e depois içando. Elon é motoqueiro, até hoje anda de moto, a gente andava de moto junto. Então, isso eu gosto muito, né? Tá tudo aqui, ó. Todas as... A maquete que foi para a pré-banca ficou aqui, né? Nesse processo. Tudo aí, essa bagunça que a gente adora. Tá? A Isis, a minha amiga. Aqui é também um outro casal de amigos, mas aí já estava pronto e já tinha gente visitando o trabalho. E a banca não tinha acontecido ainda, tá? Fiz um convite, né? Defesa pública, obviamente. Então todo mundo era convidado. E professor, o que você entregou para a banca? E o que ficou depois como documento do trabalho, né? Aí lá acontece o seguinte, eu não sei como é que está hoje, mas tem as pranchas plotadas que eu falei para vocês, e os membros da banca, como fica tudo na parede, tudo grudado, né? Tinha alguns membros da banca, assim, que há alguns anos eles já vinham, assim, eles iam para a banca e às vezes conheciam o trabalho ali. Nem todo mundo lê antes, né? Eu não sei como é que entregavam antes também. Eu sei que por não conseguirem, às vezes por conta da altura do texto, do desenho, ou serem velhinhos, sei lá, a história é um pouco essa, solicitar, passou-se a ser solicitado que a banca recebesse como uma miniatura das pranchas A1. Então a gente tinha que fazer em tese, um conjunto de pranchas A3 daquele trabalho, tudo impresso, tudo pago do nosso bolso, para cada membro da banca. Né? Mais do orientador, mais... Tá. E como é que eu ia fazer isso do meu trabalho? Né? Eu não ia montar uma maquete daquela para cada um. Então, o meu orientador ele era muito na ideia de que a gente não tinha que reduzir a escala das pranchas, né, daquele negócio, e entregar para a banca. A gente deveria entregar um convite para a banca, né? Ainda mais que, no meu caso, eu tinha uma instalação, né? Então, era um convite para dirigir a instalação. Então, é um caderninho A5 que eu fiz, eu vou passar bem rapidinho, tá? Aí também fiz a diagramação toda, já tem um protótipo aí. Aí, nesse momento dessa imagem, é a SketchUp com fotomontagem da ideia, sobre uma foto do lugar aqui, vocês conseguem ver lá a sala da faculdade. Então, não estava montado ainda, né?
E aí tudo que está lá, mas de uma outra, está fragmentado, está recortado, né? Às vezes não faz muito sentido estar nessa disposição, nessa diagramação, porque o que faz sentido é o que está lá, é o que foi pensado para lá, né? A coerência está lá e menos aqui. Então é um texto mais que trazia as poesias, as imagens, e se a banca quisesse se interessar, bom, se interessava, e aí estava convidada aí para a instalação, tá? Aí tinha o DVD, o CD-ROM com vídeo, e toda a diagramação, os vídeos, né, todos os arquivos digitais do trabalho, eles foram entregues aí lá para o nosso biblioteca setorial, né? Então, isso que eu entreguei lá, mais esse caderninho A5. Tá? E aí, aí assim, na instalação 1 para 1, eu tinha um vídeo projetado. Tinha uns 20 minutos, o vídeo 25, uma coisa assim. E no convite da Prebanca, aquele CDzinho que foi atrás do A5, eu fiz uma versão pocket, assim, 3 minutinhos de vídeo, uma coisa assim. Só um teaserzinho, né? Reduzi. Então, bom, aí é o dia da banca. Tá? Eu tenho amigos, tem trabalhos de outro colega lá no fundo aparecendo. Também não é as pranchas tradicionais, porque é do mesmo orientador. Aqui colegas assistindo. Não sei se é no dia acho que é no dia da banca, mas depois da banca. Esse era de noite, era quando a minha amiga estava defendendo dela. E ela fez sobre cenografia, então projetou figurinos, e uma amiga nossa vestia um figurino que ela fez. Ela fez a cenografia do Inferno de Dante. Foi muito bacana. Aqui um pouco a parte que eu falei da projeção. Algumas imagens assim, dessa experiência, né, de olhar a instalação, né, o que eu podia espreitar, olhar e tal. E tem imagens da banca mesmo que eu quero mostrar. Isso foi de noite. Aqui são recortes, né, gente, do trabalho. Assim, tinha uns espelhos, uma coisa assim. Algumas texturas. Né. São ensaios espaciais, né? E está mais na questão da utopia e do imaginário, né? Que são questões que eu até estudei depois, assim, e percebi que no nosso campo disciplinar tem um lugar para isso desde muito tempo. Desde muito tempo. Né? Eu estou de gravatinha porque eu estava de assistente lá do TCC da minha amiga, isso foi de noite. Bom, aqui é de manhã. Daquele dia aí a própria banca, tá? Não sei por que eu inverti, acho que para mostrar a sequência da instalação. Eu tô falando pra caramba, né? Eu tô ali com aquela cara de quem está sendo julgado, né? Essa foto muito bacana, que eu gosto muito, foi um amigo meu que fez, com uma câmera boa que ele tinha, depois ele me deu de presente. Essa já não, essa já é câmerazinha normal. Então, eu apresentei aqueles meus 20 minutos ali, de modo bastante poético, né? Eu tinha palavras e poesias projetadas sobre mim com retroprojetor, né? E eu ia falando um pouco desse processo aí. Tá? Mais fotos, mas que é mais do mesmo. E aí, por último, uns meses depois, o coordenador do TCC, essa é a última imagem, o coordenador do TCC me convidou, porque lá em Floripa tem a Universidade Estadual também, que tem o CEART, que é o Centro de Artes. Então, tem vários cursos voltados à arte. E esse ano, aí a minha defesa foi em março de 2010, nesse ano eles estavam fazendo a terceira edição da Semana de Artes Ousadas da UFSC, da minha universidade, e da UDESC, que é estadual.
E aí o meu trabalho foi escolhido dentro do nosso curso, não lembro se foi mais algum junto, mas para representar o curso nessa semana. Então, ele saiu de lá do prédio da faculdade e foi instalado no centro de convenções da UFSC, né? Então, era um outro lugar de instalação. Então, para mim, isso foi bastante gratificante, assim, também. Esse reconhecimento é não só isso, mas que o trabalho ele saiu da faculdade e... Porque o que interessa é isso, né? É a experiência da instalação. Para mim, o que interessa é isso aí. E aí saiu e mais gente pôde ver, né? E aí, assim, eu não moro mais em Floripa, obviamente. O que fazer com esse trambolho todo, né? Ele ficou guardado por muito tempo, né? Desmontado, assim, os painéis. E, e no fim, só o que sobrou são, acho que, as maquetes e, e esse MDF. É uma placa inteira de MDF. Acho que até foi cortado, estava na casa dos meus pais. E aí, um pouco isso, gente. Acabou. Estamos aqui. Ah, minha mãe querida, te vejo. Aqui, ó, bonitinha. Ah, eu tô vendo ela em tamanho maior aqui. Mas se você ligar o microfone, dá pra gente te ouvir. Ainda não, quase. Ainda não, quase. Uh-uh. Não consigo te ouvir, mãe. Vê se tem universitários aí para te ajudar. Ah, ah, talvez não tá na tela certa. Bom, aí não ouço, mãe. Beijo, beijo. Obrigado por estar aqui conosco. Esse vídeo está sendo gravado, tá? Depois eu estou pensando em colocar ele no YouTube para outras pessoas que queiram assistir, enfim. Tá? Então, pessoal, esse aqui é uma conversa. Eu acho que eu me perdi legal no tempo. Eu não costumo falar muito, às vezes eu falo. Eu acho que foi o caso de hoje que eu desandei a falar, mas é porque é muita coisa, né? E aí o desespero de vocês que ficam sempre, né? Meu Deus, como é que a gente vai apresentar o TCC em 20 minutos, né? E eu podia ter apresentado em 20 minutos, mas aqui não é a minha defesa, né? Então, a minha defesa já aconteceu. Aí, como eu achei que era isso que eu queria falar, o trabalho é isso, né? O processo é esse. Então, eu queria compartilhar o processo com vocês. Então, se quiserem comentar, perguntar qualquer coisa de como Beijo, for. Júnior. Ah, agora Beijo. sim. Beijo. Agora deu? Deu. Oi. Ai, Beijo. Saudades. mas vai sair, tá? Te amo. Também. Beijo. Te Beijo. amo. Tchau. Fofinha. Tchau. Tchau. Participação especial. Gente, abra o microfone, se quiserem. Tem algumas coisas no chat. Aqui. Me senti representada porque faço tudo no core, eu não sei mexer em outra coisa. Maiara. Adorei a forma de apresentação, estou apaixonada por essa caixa, trabalho lindo, parabéns, Oz, muito lindo mesmo. Parabéns, Oz, lindeza total essa caixa. E aí, assim, né, gente, eu acho que a gente vai vendo mais experiências, né, dessas conversas do TCC. Aqui é uma abordagem de TCC que eu vou dizer assim, e minhas colegas do curso, docentes, podem, com experiência também em bancas, né, podem constatar, assim, também, não é um tipo de trabalho usual, nem apresentação usual. Eu gosto disso também, não é que necessariamente eu busco pelo que é excêntrico, não é exatamente isso, mas eu gosto de experimentar. E nesse caso foi um casamento incrível, porque vai depender do andamento, né, e da relação que você tem com o seu orientador, de um lugar onde você estuda te permitir fazer isso ou não,
né? Tem muitas escolas que é tudo muito formatado e tudo muito igual. Eu jamais conseguiria fazer nada sequer parecido com isso no Porto, por exemplo, onde eu estudei, né? É, na FAUFBA hoje acho que a gente já consegue. Eu senti já que a FAUFBA já conseguiu se desprender do projeto, das cotas, né? Das pranchas técnicas, né? Mas aí, assim, não tem certo, não tem errado. Eu falei muito disso hoje com os meninos de manhã. Não tem certo, não tem errado. Eu acho que o que a gente tem são temas, objetos, objetivos, interesses, metodologias. Tudo tem que fazer sentido ali. Né? Aquilo fazendo sentido, você conseguindo desenvolver e defender o seu trabalho, eu acho que é isso. Assim, não tem demérito ou não tem mérito por ser uma instalação e não tem demérito por ser prancha técnica, né? Mas e aí a ideia dessa roda dessa sequência de conversas é exatamente a gente ver essas possibilidades, né? Deixa eu ver, Ingrid, muito interessante ver o material que não é um projeto tradicional, parabéns. Muito, muito lindo ver todo o processo incrível. Gosto tanto desse trabalho como ele foi apresentado. Parabéns, prof. Parabéns, o trabalho ficou muito bom e é ótimo quando o campus libera atividades assim. Exatamente. Acho que isso é uma questão bem importante, porque também, a depender da banca que vai te avaliar, se são pessoas com pensamento mais pragmático ou fechados, não vão entender. Tem gente que não consegue entrar num trabalho que ele não está habituado a ver, e eu já vi colegas passando por isso. Colegas que tinham um trabalho 1000, não reprovaram, tiraram 9 ou 8, né? E muito porque a banca não entendeu. Comigo aconteceu isso também. Eu não tirei 10, eu tirei 9. E a professora... Eu tenho que falar o nome da banca. Peraí, vocês sabem da... Professora Marina Isugai, minha professora querida. E aí, professores Mário Coelho, da UFSC, e o Jorge Luiz Vieira, da Unesc, lá de Santa Catarina. E eu me lembro que a Maria Inês chegou para mim e falou: eu te conheço, eu conheço o teu trabalho e eu te dei a nota máxima porque senão a tua nota ia ficar menor, porque quer dizer o que? Os outros dois não tinham me dado talvez uma nota tão boa. Não sei, a pessoa pode não gostar, né? E o coordenador de TCC na época, que é um cara super legal assim também, ele antes da banca ele olhou para mim e disse: olha, você, não, aí eu acho que você tirou 0 ou você tira 10. Ele falou para mim, sabe? Eu acho que é tudo ou nada, né? Mas deu tudo certo. Temos mãos levantadas. Ezequiel e Franciele. Eu abri o microfone aqui para dar um oi para a dona Marlete, mas acho que ela já saiu, né? Aí, acho que Boa noite para todo mundo que está aí, né, assistindo. Queria parabenizar o professor pelo trabalho. É muito importante para a gente que está em TCC 1, para quem está em TCC 2 e para quem está entrando no curso também, já ter, né, essa noção de que o trabalho, seja o processo, seja o resultado, não seja exatamente um projeto, né? Isso é muito importante para a gente. E calhou muito no momento, né? Principalmente para a minha turma. E eu foi curioso sobre a questão da caixa. Como é que você levou essa caixa lá para cima, para o mezanino, depois como transportou para outra faculdade, para a estadual, eu acho. Fiquei curioso quanto a isso aí. A primeira coisa que eu queria falar sobre o projeto em nenhum momento, eu vou sempre deixar isso claro, quando eu acho que uma pessoa vê um trabalho diferente do usual como esse, pode pensar assim, puxa, ele não gosta de projeto ou não sabe projetar. Isso é uma questão que lá no meu curso a gente ouvia muito, assim, muito preconceito com o trabalho teórico, né? Porque, ele não projeta bem, ele não é bom de projeto, né? Pensava-se, né? Quando a gente via um trabalho teórico. Eu acho que isso pode acontecer. Felizmente não é meu caso. Né? Minhas notas de projeto sempre foram muito, muito boas, obrigado. E eu amo projetar, amo ser professor de projeto. Mas nesse momento não era o que eu queria. Eu até imaginava que eu ia projetar qualquer coisa mais georreferenciada, né?
Eu não acho que eu tenha deixado de fazer projeto, porque eu propus, né? E eu acho que o exercício propositivo é o que está no nosso DNA, que eu falei mais cedo, né? Então, e essa coisa que Ezequiel falou também, então assim, não é um incentivo para não fazer projeto, não é nada disso, né? Mas é para a gente pensar sobre as coisas que são dadas, né? Por que coisas são dadas e são inquestionáveis às vezes, né? E aí eu faço questão de, é a segunda vez que a gente está dando essa disciplina, Fundamentos do TCC, e aí a gente vai para os documentos. Vamos para o documento do curso, vamos para o que o CAL fala sobre o que é um TCC, o que é arquitetura e urbanismo, o que o MEC fala, né? Em todo lugar diz assim, o TCC tem que versar sobre uma das atribuições, uma ou mais atribuições do arquiteto urbanista. Há uma lista imensa das atribuições, e o projeto é uma delas. É simples assim. Simples assim. E isso eu vim pensar sobre isso recente, assim, né? Era um pouco isso que eu queria falar. Sobre o transporte, Ezequiel, essa imagem aqui mostra, ó, não sei se mostra. Dá para ver? Não mudou. Não mudou. É porque essa estrutura, ela era em duas partes. Então eu tinha como se fosse duas traves, dois L's, assim. A estrutura de madeira, né? Ela não era toda rígida, né? Ela engatava assim com um parafuso. Então ainda assim era grande, era leve, mas era grande para transportar, mas não era todo aquele prisma, né? E, o material, aquela chapa que eu falei, o forno é muito leve. É caro e é leve. É caro e leve porque é isso também, né? A gente lá, todo mundo já entrava naquela época, né? Entrava no curso já pensando que se gastava em torno de R$ 500 para plotagem, porque a gente plotava num papel mais durinho e numa qualidade boa, né? Assim, todo mundo, né? E aí, claro, esse material aí todo tem um custo também, né? E meus pais que gritavam lá, que fazia o trabalho e faltava um dinheiro para alguma coisa, gritava e, assim, por sorte, tive esse suporte, assim, né? Mas então, assim, essas placas, elas eram coladas, né? Os tirantes foram levados os pedaços lá para cima, depois a gente enganchou lá em cima na sala mesmo, né? Então, assim, simples. E quando isso saiu de lá, eu acho que foi desmontado e foi transportado com um carrinho para o prédio do lado, no próprio campus mesmo, montado de novo. Acho que foi isso, porque desse tamanho não passa em porta, não passa em lugar nenhum. Mas é uma estrutura assim leve, mais leve do que poderia ser, assim, né? E muito tempo, imagine quantos neurônios e quantas conversas com colegas, né? Sobre como é que eu ia fazer essa um para um, com que material, né? Quando a gente traz a coisa que já passou, né? A gente acha que é tudo fácil, lindo, né? As soluções a gente pensa muito rapidamente, decide, né? Tudo tem muito pensamento, assim, tem muito estudo, assim, né? Fran, Boa noite, gente. Eu queria agradecer você, Osnildo, por ter trazido e iniciado essas conversas. Eu acho que são muito importantes. Eu, particularmente, eu adoro a questão do processo, né? Eu acho que, no final das contas, é mais importante do que o resultado final. E é muito o que esses encontros vão estar trazendo, né, a partir de hoje. Então, é muito bom para a gente que está no processo de TCC e para quem ainda vai estar entrando, né, nesses próximos meses, próximos semestres. Mas, enfim, o que eu queria falar um pouco é sobre essa questão
desse olhar sensível mesmo sobre a arquitetura e sobre esse estar fora da caixinha, porque muitas vezes, eu até compartilhei isso com Camila hoje, a angústia que a gente tem em volta do TCC, e também tem essa questão do que é esperado, do que a família espera de um TCC, né? Tem muito essa cobrança da família, dos amigos, e muitas vezes a gente acaba fazendo uma coisa mais pelos outros do que pela gente, né? A Não gente não... façam isso. Exatamente. Aí é mais porque nossos pais querem ver aquele projeto Uhum. bonito. E aí, aqui em Barreiras tem muito disso, do pessoal se formar em arquitetura e fazer um projeto lindo para a cidade, e postar no Instagram, e marcar os Instagrams de desenvolvimento da cidade, tem aquele Barreiras em Desenvolvimento, essas coisas assim, para mostrar aquilo e tal, porque é bonito, porque é arquitetura e urbanismo, é glamourizado, essas Isso. coisas todas. Enfim. E aí eu tava angustiada com isso, porque eu falei, gente, eu não quero isso pro meu processo, sabe? E aí, eu particularmente, né, não tô falando que tá errado também, mas eu particularmente não quero. E aí, você trazendo sua experiência é muito inspirador pra gente também, pra gente pensar que o TCC tem que ser o trabalho de conclusão do curso, e é do que você experienciou no curso, né, do que você viveu no curso, é muito único, muito individual. E é isso, o seu trabalho foi justamente isso, eu vi muito de você aí, né, então eu acho que é muito importante a gente estar compartilhando esses processos. E parabéns, Oz, muito legal mesmo, adorei. Obrigado, Fran. Eu ia falar uma coisa. Gente, de vez em quando me dá uns lapsos. Eu tô até agora tentando lembrar o que eu ia falar aquela hora lá no começo. Mas depois desandou. Desatou, andou. Tá falando do olhar, do que se espera, né? Isso foi tema das nossas conversas nas orientações, né? Eu comecei e trouxe isso para vocês, né? Senso comum é uma expressão para se referir a quase como um pensamento unânime, assim, né? O que se imagina? Vocês percebam, se dentro do nosso campo disciplinar há um tipo de trabalho que se espera, imagina fora, né? E outra coisa que eu ia falar, não sei, mas o que eu ia falar? De novo, esqueci. Mais alguém para a gente conversar? Conversar, conversar, conversar. Ah, eu esqueci de perguntar, Oz. Como que foi essa questão do... Porque você mostrou aí nas fotos que teve o seu TCC e teve o de outros colegas seus no mesmo ambiente e tal. Como foi isso? A universidade disponibilizou uma sala para vocês colocarem tudo lá? Deixou alguns dias? Como foi isso, esse processo, assim? É, a, as pranchas, quando os trabalhos são em pranchas, né, a gente forra todas as salas de aula, né? Como são muitos trabalhos, fica um lado a lado, assim, né? Então, assim, numa parede ficam dois trabalhos, na outra dois, e aquilo rola ali algumas semanas. Eles ficam expostos, assim, um tempinho, assim, né? E a gente vai para aula com aquilo ali, né? Nessa leva ali, eram quatro diferentes, digamos, né? Todos estavam no mesmo, muito próximos uns dos outros, e eu acho que essas eram duas salas ou três, elas não tiveram aula, talvez naquela semana, uma coisa assim, porque eles ocupavam mais espaço mesmo, né?
E essas salas desse prédio ali, elas podem ser interligadas com portas de correr. Então, ali vocês viram salas ampliadas, né? Mas a gente pode fechar, então fica só uma sala, ou a gente abre e aquele espaço fica maior. Eu lembro que eu demorei muito para tirar o meu trabalho da sala. E o dia que eu fui tirar, eu cheguei lá e estava rolando uma aula de uma professora que eu nem conhecia. E eles tinham. Eu tinha suspendido. Eu tinha deixado mais alto, depois que passou algumas semanas, eu tinha deixado bem mais alto lá em cima, porque eu ia vir buscar. E enquanto eu não fui buscar, rolou aula embaixo. O pessoal debaixo do negócio, assim, né? Aí a professora Helena fez até um comentário, a gente fica aqui na aula, aqui, com esse negócio, assim, nossa, a gente tá conversando, assim, com esse negócio aí em cima. Foi meio um trambolho, né? Assim, mas, assim, isso que eu sei te dizer. Legal, Ois, obrigada. Eu queria falar alguma coisa do senso comum ainda. Não vou lembrar agora. Vamos ver se é péssimo. Eu sei que, assim, no geral, eu tenho vários amigos, assim, que para quem o seu TCC foi, bom, um grande trabalho, né? Um trabalho desafiador, mas que está lá, guardado, às vezes. Tem gente que falou, ih, perdi, deu pau no meu HD, perdi meu trabalho, né? E aí eu penso assim, nossa, eu tenho salvo backups em tudo quanto é lugar, assim, porque... eu lembrei que eu ia dizer. O que eu sabia que eu queria era também fazer de algum modo, os nossos trabalhos, eles podem ou não ser contribuições para o nosso campo disciplinar também. E eu acho que com alguns trabalhos a gente consegue isso, né? Contribuir para o pensamento, para a construção do que é arquitetura e urbanismo também. Então, foi um pouco nesse sentido, sabe? É um trabalho que passaram-se 11 anos, eu tenho muito orgulho dele e fico feliz assim de poder falar sobre ele, assim. Até porque, como eu falei, assim, ele reverbera até hoje, assim. A noite é meu tema de doutorado. Não foi do mestrado, apareceu no mestrado, mas foi por um acaso. Eu estudei um livro de Jorge Amado, que falava dos mistérios da Bahia, então da cidade da Bahia, então a noite apareceu. Então eu pude depurar a noite desse livro, mas não era meu tema de mestrado e no doutorado eu quis que fosse. E aí estudar essa noite de um ponto de vista mais teórico, digamos assim, né? Diferente do TCC, que foi bastante lírico, né? São trabalhos com naturezas diferentes. Isso é importante a gente se dar conta, né? Qual é a natureza de um TCC? Qual é a natureza de uma dissertação? Qual é a natureza de uma tese de doutorado, né? Oi, Camila. Oi, eu lembro do seu que você tinha apresentado para a gente na disciplina, então eu tinha muito essa visão da caixa, assim, né, bem viva na minha mente. Toda vez que, quando falou da sua apresentação, eu lembrei disso, eu falei assim, a caixa era a estrutura, assim, e tal, e foi algo que, desde aquela época, eu achei, assim, muito interessante, né, essa questão de não ser um projeto, assim, né, não, né, de ter sido algo diferente, né? Foi uma materialização diferente do... Tá tendo uns gritos aqui na rua, mas enfim. Uma materialização diferente, né? Assim, do que é do comum, assim, do que a gente costuma ver. E outra coisa que eu queria... eu acho muito, muito belo, assim, todo o processo, eu achei incrível a forma como você mostrou. E a outra coisa é que eu sou ratinha de diagramação, né? Então, assim, eu adorei a diagramação que você utilizou, como você construiu a caixa, assim, eu acredito.
Eu fiquei com vontade de ter assistido a sua defesa, assim, sabe? De Hum. você de ter assistido lá você, de ter experienciado essa. De ver, né, de pertinho a diagramação, como você pensou cada coisinha, porque eu acho incrível, assim, a forma como as linhas passam, assim, com certeza não foi sem pensar, né? Assim, com certeza tudo deve ter sido pensado com muito cuidado. E eu acho isso lindo, assim, de ver. Eu achei muito, muito legal, professor. Parabéns. Foi realmente um trabalho muito, muito belo. Obrigado, Camila. É, essa coisa do projeto, né? Se a gente for pensar, eu fiz um projeto de uma instalação e não só fiz o projeto de uma instalação, como eu executei. Então, se a gente for lá no rigor da coisa, né? Eu fui além do que se faz. Porque se faz projeto, eu executei, né? É uma brincadeira, né, que eu estou fazendo, Sim. mas tem uma mão na massa aí, né? Tem uma coisa laboratorial aí, né? Por isso que eu fiquei confusa, assim, de falar, né, que não foi um projeto, porque realmente tem uma materialização. E eu achei bem. É uma forma, realmente, como você e Fran e Ezequiel falaram, né? Uma forma de representar diferente mesmo, né? De mostrar outras formas da arquitetura e urbanismo. Assim, gostei, achei bem, é muito bonito, como eu falei. E essa coisa da caixa, eu me perguntei muito, né? Se era a forma melhor de fazer, se podia ser diferente, claro que podia, né? Mas a gente sempre faz de acordo com as nossas ferramentas, né? Com o que a gente conhece naquele momento da nossa vida, né? Hoje possivelmente faria diferente, né? Em cada momento da nossa vida nós temos as nossas limitações também, né? Então, não sei, às vezes eu acho que essa caixa, eu acho incrível, assim, mas será que não era mais coerente um outro tipo de instalação, né? Não sei, mas foi onde eu cheguei naquele momento, né? Tem isso também. Tiago. Oi, gente. Quando você iniciou a fala, eu me identifiquei muito com um ponto, porque essa semana eu estava conversando com a Aura assim, sobre essa coisa do TCC, né? Tentando encontrar um tema para pensar para o próximo semestre. E aí, um ponto que a gente ficava muito ansioso, não sei, agoniado, assim, é porque para a gente era muito difícil começar pensando no projeto, porque a gente tem muita dificuldade de saber, de fazer as coisas quando a gente já sabe o final, porque fica adiando, assim, porque, meu Deus, eu já sei o que vai ficar pronto, então parece que uma hora a motivação vai sumir para eu poder continuar. E aí, para a gente, era muito mais motivador, mais fácil, digamos assim, começar por um tema central que eu ia pesquisar e no final eu ia decidir, no final não, né? Mas enfim, durante o processo eu ia meio que decidir, definir o que eu iria fazer. Poderia ser um projeto, assim, honestamente, não é a disciplina que eu mais gosto, então se me falarem que eu fiz um teórico, que eu não gosto de fazer projeto, talvez eu confirme. Mas foi o que eu estudei para fazer também, eu sei fazer, então se eu tiver que fazer, foi isso que for o que for coerente com o meu processo, eu vou chegar lá no final e eu vou fazer, tudo bem também. Mas começar com o projeto para mim era muito difícil, então eu acho que gostei muito da proposta e também tinha a mesma sensação de Camila, lembrava bastante da caixa lá, por causa da disciplina. Beleza. Mais alguém para a gente conversar? São 8h05, a gente já está aqui 1h30. Foi mais ou menos o tempo que a gente pensou, né, Regina? Assim, que pudessem ser até às vezes menos do que isso. Para que a gente não pensasse assim, puxa, hoje tem mais um evento cansativo e longo, né? Isso. Né? Para ser coisas mais rápidas, mas aí peço desculpas, eu me empolguei e não dimensionei bem o tempo, mas acho que se tem gente aqui porque estava legal também, né? Não posso Mas pensar foi bom. diferente. Você tem muito material de registro do processo, então, assim,
E é como você falou, né, naquela época, né, nesses meados aí de 2009, 2010, a gente vivia um outro momento era mais difícil registrar esse tipo de coisa, né? Era mais caro, então nem todo mundo tinha máquina, então tinha toda uma coisa assim. Então, esses registros do ambiente também acadêmico são bem legais de trazer, porque eu acho que mostra também um pouco da época e de como mudou, né? Porque eu acho que hoje, se você tivesse toda essa referência gráfica visual que a gente tem da internet, eu não sei se seria melhor ou pior, não sei, porque às vezes a gente tem um bombardeio de modelos que dificulta que a gente tire algo que seja bem de dentro da gente, sabe? Para o trabalho sair. Eu acho que Exato. isso se torna mais difícil. E esse trabalho você tirou muito de dentro de uma coisa que você queria muito. Mas era uma época também que a gente não tinha esse bombardeio. Eu acho que era melhor. Nesse Era, sentido, era melhor, por um lado, né? Mas algumas execuções eram mais difíceis. era um Ah, pouco mais analógico, né? é, isso. Então, eu tenho a sensação que era mais fácil pensar esse tipo de estrutura e executar, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas acho que é mais ou menos isso. Apesar de que a gente lidava com uma geração de professores que tinham uma resistência muito grande nesse tipo de trabalho, Sim. né? Então, sempre podia vir algum. Eu acho que estava conversando com alguém isso hoje. Sempre podia vir algum professor na banca e despencar a sua nota e você perder. Uhum, uhum, Às vezes, porque dois professores estavam tranquilos com aquilo ali, abertos, e vinha um externo, de repente, e despencava a nota e você não atingia a média para passar. E às vezes por muito pouco acontecia. E aí era um pouco da resistência que alguns professores tinham por determinados, inclusive, temas de pesquisa, uhum. né? Eu acho que isso de 10 anos para cá a coisa melhorou bastante, Melhorou. melhorou muito, entendeu? E aí esses meninos estão pegando uma época que tem um mundo de opções, e aí cabe a eles, né? Mas vamos lá, minha gente, botar a cabeça aí para pensar, mas também se conheçam, né? Para tirar algo Uhum, de vocês aí que seja muito, sei lá, eu acho que tem que refletir muito de vocês e o que vocês querem também daqui para frente, porque às vezes um trabalho como esse do Osnildo, ele abre muitas portas para uma carreira profissional, é, abre portas para novos trabalhos, para fazer exposição do produto, né? Você publicou, né, Osnildo, depois? uhum. Ah, Sim, então já foi um resultado. Nem todo mundo já. publica o TCC. Não são todos que conseguem transformar o trabalho em publicação e ter aquele reconhecimento em evento. Então, assim, também vocês podem pensar o que é que vocês estão buscando e, de repente, dar o pontapé inicial através do trabalho do TCC, né? E naquele momento, eu sabia assim que eu um dia queria fazer mestrado para continuar estudando. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Mas a ideia, o plano A sempre foi me formar e trabalhar em escritório, fazer projeto, né? A seleção do mestrado ela apareceu na minha frente assim. E aí eu nem sabia fazer um projeto de pesquisa. Eu fiz muito na caruda assim e rolou, né? E aí lá dentro eu pensei, tá, o que eu vou fazer com o mestrado? Continuei a estudar, certo? Mas um mestrado que não vai aumentar meu salário em nenhum escritório, não no Brasil. Né? O meu título de mestre vão dizer assim, não, você vai ganhar menos ainda, porque esse tempo que você fez mestrado, você ficou enferrujado, né? Então tem um descompasso aí, né? Estou levando no limite aqui uma situação, mas e aí eu lá dentro eu pensei assim, puxa, as pessoas fazem normalmente mestrado para quê, né? Muitos querem dar aula, querem seguir a vida acadêmica. Eu tinha feito pesquisa já, mas eu não tinha, nunca tive a intenção de dar aula, né? E dentro do mestrado a gente eu tive uma disciplina que era um estágio docente.
Então eu estagiei um ano inteiro num ateliê de projeto da minha orientadora e abri o processo seletivo lá, foi na FAUFBA, para professor substituto. E eu fiz e passei. E eu me forcei a fazer, porque eu pensei assim, se dar aula é uma possibilidade, eu só vou saber se eu gosto, efetivamente, se eu ver como é que é. Então eu me lembro muito claramente, assim, que foi um movimento de me testar e ver qual era, para eu poder dizer gostei ou não gostei também, né? E super rolou, assim, eu dei aula de 2 anos de projeto ateliê 1, no primeiro ano. Foi super legal, assim. E aí resolvi entrar no doutorado e pensei, bom, ninguém entra no doutorado se não for para dar aula, porque daí já é demais, né? São mais 4 anos. Aí fiz o concurso para cá, passei, bom. E o doutorado não está concluído, mas estou aqui. E assim, muda tudo, né? Eu acho que a gente. Eu com certeza vocês devem estar percebendo isso agora, como é como se tivesse assim um limiar de mudança muito nítido, porque parece que é um momento que pela primeira vez muitos parentes começam a perguntar pelo trabalho, os amigos, pessoas que começam de repente a abordar e dizer, eita, como é que você está terminando na arquitetura? E aí, o que você está fazendo? Como é que você está? E aí o trabalho? Então, assim, e esse questionamento e o questionamento do que vocês vão fazer, eu acho que isso também tem um peso que reflete, às vezes reflete bem, às vezes não tanto, depende muito de cada um, na forma como cada um vai levar a trajetória do TCC, né, Junildo? Eu acho que, por isso que também alguns alunos é, cumprem tabela, outros dão um pontapé numa vida acadêmica, e, e, e por aí vai, mas depende muito da forma como cada um vai se colocar, assim, eu acho que vocês têm que tentar aí se manter bem firmes no propósito, Uhum. né? Muito interessante suas colocações, Regina. Muito pertinentes. Porque assim, eu não pensava em dar aula, não era um objetivo. Eu tinha vontade de fazer mestrado, mas eu não tinha esse pensamento da sala de aula, porque eu não fiz pesquisa na graduação. Foi o contrário, eu só trabalhei na graduação, trabalhei a faculdade praticamente toda, entendeu? Ao contrário, eu conciliava a faculdade com o trabalho, e eu trabalhava na área, então, assim, eu tive muita experiência de trabalho e eu não tinha experiência acadêmica, mas eu tinha vontade. Eu tinha uma vontade de fazer. Na época que eu tentei entrar em PIBIC, fazer pesquisa, foi uma época que não tinha bolsa, não teve Uhum. vaga. Aconteceram uns problemas lá no curso que não tinha muita vaga para entrar. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, então ficou em segundo plano, entendeu? Mas foi uma coisa que eu fiquei com vontade, mas que não aconteceu. Então, quando eu fui fazer o TCC, eu optei por um TCC de pesquisa, porque eu acho que ficou ali adormecida aquela vontade, né? E na minha turma foi o contrário, a maioria dos meus colegas optavam por TCC de projeto. Uhum. Eu optei por TCC de pesquisa e isso foi um pontapé também na minha trajetória. Então, assim, hoje, passados os anos, eu fico muito feliz por eu ter me mantido assim na ideia de fazer o tema, mesmo segurado as dificuldades, sabe, conciliando com o emprego, que também, assim, não era fácil, né, e assim, a gente vai, mas lá na frente infelizmente, só lá na frente é que a gente vai saber se deu certo. Uhum. A posteriori. Infelizmente, né, mas é isso. Bom, gente, eu espero ter ajudado, né, eu tô falando aqui também, mas Não, é mas isso, eu acho que dá um pouquinho que pensar. sim, sim, e a ideia é essa, né? Que a gente possa conversar mesmo, assim, trocar ideia, compartilhar angústias, acalmar os meninos também, né? A gente conversou hoje sobre que eles disseram que às vezes o fato de estar ali na sala, daí eu estou falando de fundamentos do TCC, né? É quase como uma terapia, assim, né? E eu sentia isso com o meu orientador, né? Às vezes, né? Tinha vezes que eu ficava meio bravo. Eu falei para vocês, pô, esse negócio não dizia assim, né?
Mas eu pensava, meu Deus, esse trabalho não anda, eu não vejo, né? Não, calma, tá tudo bem, não sei o quê, tá tudo certo. O trabalho tá pronto. Eu, aonde que tá pronto? Ai, eu odeio quando fala que o trabalho tá pronto. E É, às vezes eu me pego falando, o trabalho tá pronto. É isso aí. Mas não. Mas eu acho que quem ouve também deve ficar com ódio, uhum. surtando, e a gente, não, tá tudo certo. Quer ver ficar com ódio é quando começam a perguntar, você está em TCC, ou está no mestrado, ou está fazendo um trabalho dessa dimensão, e aí, como é que está o trabalho? Como é que está? Você quer explodir a pessoa. É tipo assunto proibido, assim, não se pergunta. Perguntar como está a faculdade já explode assim. Imagina perguntar como tá o TCC. Vai formar quando? É época que todo mundo some do Instagram, de rede Uhum. social, porque sumiu é porque não quer mais falar com ninguém, não quer mais saber desse tipo de pergunta, sabe? Eu nunca fui de carnaval, assim, né? Mas eu me lembro que esse carnaval de 2010, fevereiro, né? Eu estava a um mês da defesa, né? Todo mundo que estava no mesmo que eu, assim, né? Toda a turma ficou derretendo em casa fazendo TCC e o povo na rua, pulando carnaval, assim, né? A gente precisa às vezes passar por isso para conseguir algumas coisas, né? Verdade. E assim, é bom também, eu acho que vocês que estão nesse momento pensando na temática, como é que vocês vão fazer, vocês podem se abrir também e pensar em. Vocês tanto podem pensar em temas que vocês tenham facilidade, conhecimento, que vocês acham que vocês dominam e tal, mas vocês também podem pensar em temas que vocês não tenham tanto domínio, mas que vocês têm curiosidade, que vocês acham legal, mesmo que vocês não tenham um domínio, porque na orientação, muitas vezes, o processo ele acontece, você vem ali com aquela ideia, mesmo que vocês não saibam se tem sentido, mas às vezes o orientador ele consegue, com a experiência, o orientador com a experiência que ele tem, ele muitas vezes ele consegue sim tirar, você transformar aquela ideia curiosa em um trabalho viável, né? Sei lá. E às vezes vocês ficam assim, tipo, até sem querer falar as ideias, e não é bom, é bom vocês tentarem assim, o máximo que vocês puderem colocar para fora esses pensamentos para que vocês escolham muito bem assim a, a temática mesmo do trabalho, né, do TCC, sabe? É isso. E Eugênio, do teu orientador, ele era doutor em filosofia, né? Uhum. Para mim era correlato, filosofia. Ah, com certeza, com É, certeza. tipo, porque também, assim, nem sempre você pegar aquele professor, porque o fulano, ele entende super de projeto, ele entende super de conforto, eu vou fazer conforto, então eu Uhum. vou fazer só com fulano serve para mim. Nem sempre. Você tem uma Sim, trajetória, você teve um orientador sim. de filosofia, você estudou no Sul, depois você trabalhou no Nordeste. Então hoje você está aqui, você está no Nordeste, então você tem uma vivência, você vem de outra região. Cada um tem sua origem, sua história, sua base, né? Você estudou fora. é, já tem professores no curso que também que moraram fora. Então, já tem professor que, tipo, eu já fiz, eu não tive trajetória acadêmica, eu já tive uma trajetória de trabalho com faculdade. Então, cada um vem com um caminho, assim, e às vezes é essa base de fora, de coisas que a gente faz da vida, que também Uhum. complementa, né, o que a gente tem de condições de orientar o trabalho. Nem sempre Certeza. é porque deu a aula da disciplina tal, e aí aquele Uhum. professor não serve, sabe? Eu acho que Uhum. isso aí, quando vocês se prenderem a isso, eu acho que isso é uma coisa muito, muito quadrada, porque a formação de arquitetura é muito ampla, né? Eu Eu acho, acho, eu eu acho acho. isso também. É,
Até porque, assim, eu, quando estava na graduação, ninguém pensava na formação do professor, assim, se ele tinha mestrado, doutorado. Lá, na minha geração, como é uma escola dos anos 80, e os professores já tinham, sei lá, muito tempo lá, quase todos tinham feito já doutorado e fora, porque naquele momento quase não tinha também muita opção no Brasil, assim, né? Então, os meus professores, acho que todo mundo fez fora. E antigamente, ainda alguns, antigamente o doutorado eram 8 anos. Então, alguns ficavam 8 anos fora, né? Mas, assim, eu acho que se me perguntasse qual era a formação do meu orientador na época que eu fazia TCC, assim, eu não sei se eu estava É, ligado que ele era doutor em filosofia, né? é verdade. Eu E escolhi minha orientadora porque eu gostava dela, da é isso, pessoa. você tem que ter Sendo afinidade, bem sincera, ela você... era especialista em conforto e ela orientou o TCC de pesquisa em teoria de projeto. Uhum, Ela disse, Regina, não tem nada a ver com essa tua temática. Eu disse, mas não importa, eu me sinto bem com você, então é isso isso. aí. E deu certo, entendeu? E você pode orientar, a gente pode conversar sobre um tema que a gente aparentemente não domina, ou É, não é especialista, mas a gente pode abordar aquele tema sobre um outro ponto de vista, né? Não tem só um é jeito de fazer as coisas, eu acho que é um pouco por aí também, né? verdade. A geração de professores que formou a gente foi bem diferente da Uhum, geração que a gente é, porque realmente naquela época era muito comum a formação mais longa, eles uhum, iam mais velhos para o doutorado, muitos deles já professores da instituição federal, quando iam para uhum, doutorado, uhum, então era inclusive uma outra realidade do ambiente acadêmico, né? Hoje a gente vê uma leva assim de estudantes de mestrado e doutorado muito jovens e isso tem sido uma realidade muito recente. Então, tem alguns pontos da área que estão mudando, né? A gente precisa acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que a nossa geração, em alguns pontos, a gente já deu um salto, porque eu acho que a gente já é mais aberto a mudanças, algumas mudanças, principalmente nessa forma de apresentar os trabalhos diferentes, de fazer esses momentos de conversa, que isso não era uma coisa comum na rotina da uhum. graduação há 10 anos atrás, não era difícil, geralmente eram amarradas em eventos, então a gente não tinha esse espaço de tanta aproximação, e às vezes a gente só se aproximava na época que escolhia o TCC e que ia lá até aquele orientador, né, e começava o trabalho. Às vezes a aproximação acontecia com o orientador, e não assim, com o corpo docente ao longo da formação, né? Então, vocês hoje têm esse outro ambiente que vocês podem aproveitar e não precisam se prender à disciplina que o professor deu e o professor fulano não deu, enfim. E vocês não podem colocar a gente no ponto de julgamento, de definir se a gente domina tal assunto ou não domina. Eu acho que a formação é muito ampla. Né? Bom, é uma opinião minha, assim, que eu acho que eu Não, queria eu acho falar que para que faz vocês sentido. pensem, pensem Faz sentido. sobre Às vezes isso. a gente vai, se a gente vai escolher pelo Lattes, né, pela formação, Isso, pode dizer alguma coisa, mas pode ser que não diga também, né? Acho que não quer dizer que se eu sou especialista numa área que eu não posso falar de outra, né? exato, exatamente. Minha gente, 8h25. Ingrid precisa sair. Muito obrigada pela apresentação. Se partilhar de experiência de TCC vai ser absolutamente tudo para todos. Já estou esperando as próximas. Pois é, gente. Então, eu acho que a gente pode ir finalizando. Já são 2 horinhas que a gente está aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, enquanto, digamos assim, apresentador pelo público, mas também enquanto professor da disciplina, né, acho que Regina diria a mesma coisa, enquanto professora da disciplina de TCC, e eu também digo enquanto coordenador de curso, né,
Momento da gente estar junto, né? A gente abriu para o público externo, tem, né, eventualmente pessoas que não são do curso. Eu fui dando permitir para todo mundo que pedia para entrar que não tinha um e-mail institucional. Eu nem sei direito quem que eu permiti. Mas é isso, eu acho que continuemos, né? Semana que vem com a professora Jéssica, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. A gente vai fazer o cardzinho, vai soltar para vocês, mas já gravem nesse horário. E um abraço para todo mundo, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Boa noite. Boa noite, gente.